Oi, meus amados, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos dar continuidade agora a nossos bate-papo. Nós já tivemos 4 bate-papos aí. O primeiro bate-papo falando sobre ser amigo de Deus. O segundo bate-papo, nós falamos sobre a fórmula da amizade. O terceiro, falamos sobre a meditação. E no quarto bate-papo, eu havia feito uma pequena introdução sobre os assuntos que seguiriam. E eu vou agora novamente refazer de uma outra forma uma pequena introdução para sabermos realmente o tema que nós vamos estar dando continuidade aí, que é a oração. Para isso eu quero compartilhar com vocês uma tela aqui, e eu vou ter um pouco de dificuldade de chegarmos lá, mas a gente chega, né? E essa tela aqui, tá? Que acho que todos estão vendo agora. Eu creio que sim. Então, ok. Então vamos lá. O primeiro texto que eu quero trabalhar está em Tiago, no capítulo 2, no versículo 23. Deixa me colocar numa outra forma, que eu estou perdido aqui, mas já estou chegando lá. Aí. Não, daqui chegou no lugar que eu não quero. Quero voltar. Chego lá. Tá aprendendo. Vamos lá. Então, a primeira coisa que nós vamos estar falando aqui, o primeiro texto que nós vamos estar trabalhando é em Tiago, capítulo 2, versículo 23, aonde ele nos diz assim: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Eu gosto muito de fazer as perguntas, e a primeira pergunta que eu quero fazer aos irmãos: qual que é a minha relação e qual que é a sua relação de amizade com Deus? E qual que é o nível de amizade com Deus? Existem níveis de amizade, nós já falamos isso em encontros presenciais, estamos repetindo. Qual que é esse nível de amizade? Qual que é o nível que nós temos com esse relacionamento com Deus? Como nós falamos lá, a hora Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. A pergunta bem é sempre: eu sou amigo de Deus? Deus me reconhece como amigo dele? Para isso, eu também quero compartilhar com vocês em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós estamos abrindo a nossa porta para sermos amigos de Deus, estamos permitindo essa amizade com Deus. Abraão, ele tinha fé, confiava em Deus, ele abriu a porta e Deus o imputava como amigo dele. E nós, como estamos? Bem, aí entra outra pergunta: como eu posso ser amigo de Deus? Tá. Como que a gente consegue fazer isso? A primeira coisa que nós temos respondendo essa pergunta é que temos que aceitar. Aceitarmos que nós podemos e aceitarmos a vontade de Deus e querer que nós sejamos amigos dele. A segunda, nós temos que nos aproximar de Deus, temos que estar próximo a Deus. Depois, nós temos que ser frequente nessa proximidade. Isso nós falamos lá na fórmula da amizade. Nós temos que ser duradouro nessa amizade. E temos que ter intensidade. Intensidade aqui, nós estamos falando de viver com abundância. É ter um relacionamento com Deus não só de 15 minutos, de 10 minutos, mas constante. É intenso esse relacionamento, é falar com Deus as suas 24 horas do dia. 24 horas é um exagero, está dormindo, mas que estejamos dormindo e sonhando em falar com Deus, exagerando a nossa relação aí. Então, a oração é a aproximação. A oração é o primeiro passo que nós temos que seguir para realmente sermos amigos de Deus. E dentro dessa oração temos que seguir os outros passos. Temos que ser duradouro, intenso e assim por diante. Mas vamos definir a oração. Primeira coisa, temos que entender que oração vem do latim oratio, fala, que é discurso, de orare, pedir, rezar, é um derivado de os, que é de boca, boca. Nós falamos com Deus. Então, orar é falar com Deus. Há necessidade de nós usarmos a questão boca, porque já que está boca, né, ou seja, essa é a palavra-chave. Costuma ser já que a nossa boca, né, costuma ser um instrumento usado para falar. Então, ou seja, a oração é falar, é usar os nossos lábios. Orar é falar, como nós falamos, e é falar com Deus. Tá? Esse que é o importante. É uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamento, e em particular ou em público, e principalmente na oração particular. Então, ou seja, quando nós usamos a nossa boca por meio de palavras e do pensamento, nós nos aproximamos de Deus, ou permitimos que Deus se aproxime de nós, uma questão recíproca. Isso tem que ser feito em particular, isso pode ser feito, na verdade, em particular ou em público. Eu gostaria de focar mais o particular aqui, mas em público também tudo que nós falarmos é válido. Vamos falar sobre 5 passos. Na verdade, vamos falar sobre 6 passos.
Vamos deixar o último passo aí para a gente trabalhar o que nós mais fazemos, né? O sexto passo é o que mais o que a gente mais costuma, o que tem maior continuidade na nossa vida, ou aquilo que nós damos maior ênfase. Contudo, não é ele é importante, mas nós temos que entender que ele faz parte, mas não é o mais importante, como muitas vezes nós fazemos nos dias de hoje. O primeiro passo que eu quero conversar com os irmãos, e eu acredito que é o mais importante, é a confissão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus lá em Salmos, capítulo 51, no versículo 16 e versículo 17, nós lemos: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. No versículo 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Ou seja, nós estamos falando que os sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Se nós continuarmos e entendermos aí, quando falamos ali no versículo 16, que Deus não te compraz, ou seja, ele não tem prazer, ele não tem alegria em sacrifícios. Ao contrário, se ele tivesse alegria, o salmista daria. Então ele não te agrada, ele não se agrada com os holocaustos. O que Deus quer de nós, na verdade, é um coração tomado por um excessivo sentimento de sensibilidade, um arrependimento sincero. Isso é a confissão. Quando nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos nosso estado de pecador, nosso estado de pecador, meu estado pecaminoso que nós vivemos, nós antes de qualquer coisa nós temos que quebrar essa barreira. A Bíblia também nos diz que o pecado nos separa de Deus. Então, se nós quebramos essa barreira, nós começamos uma aproximação de Deus, começamos um relacionamento com Deus. Nós estamos separados de Deus por causa do pecado, nós estamos sem conversar com Deus por causa do pecado. Imagine você quando você briga com um amigo, quando você está brigado com um amigo, você fica sem jeito de conversar com ele. O seu amigo, na realidade, fica distante de você. Até mesmo com a sua esposa, quando você dá aquela briga com a sua esposa, ou sua esposa com o esposo, e dá aquela discussão, fica aquele ar pesado, e se não houver um diálogo, uma confissão, um pedido de perdão, ou esse diálogo dificilmente ele retorna. Há necessidade de um ou outro reconhecer o seu estado de erro para que haja continuidade nesse relacionamento. Para com Deus não é diferente. O pecado nos separa dele. Nós estamos separados de Deus pelo pecado. E só um meio de nos ajuntarmos a Deus é confessando nossos pecados. Não é por mérito, não é por sacrifícios ou por capacitação própria. É única e exclusivamente aceitando que Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado, reconhecemos que somos pecadores, aceitando que Jesus pagou todo esse preço perante Deus e agora, por meio de Jesus Cristo, temos contato direto com Deus. Então, o primeiro passo, que é o meu ponto de vista, mais importante no relacionamento com Deus e na oração, é a confissão. Se nós continuarmos trabalhando nisso, nós vamos parar com o segundo passo. O segundo passo que nós temos que falar é sobre a adoração. Normalmente, e isso parece que é natural, todos os cultos em que nós vamos, eles normalmente iniciam com o louvor, e nós associamos o louvor com a adoração. Vamos adorar a Deus, é como se nós não adorássemos a Deus em outros momentos, mas esse processo de oração ele é importante no relacionamento com Deus. Veja só, nós reconhecemos nosso pecado, nós agora, depois de reconhecermos o pecado e aceitarmos que Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado e que não somos merecedores desse perdão, nós agora adoramos a Deus, nós rendemos a Ele glórias, rendemos a Ele louvor. Lá no Salmos, capítulo 95, no versículo 67, no versículo 6 e 7, nós temos: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas à sua mão. Então nós estamos falando que o salmista está dizendo: vinde a Deus, prostremo-nos, ajoelhemos, nos humilhamos perante o Senhor que nos criou. Vamos dispensar a Ele toda a honra e toda a glória. Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto, nós somos guiados por Deus, apacentados por Deus. Então nós falamos sobre o primeiro passo, revisando, nós falamos que é a confissão. É reconhecer o nosso estado pecaminoso, confessar nossos pecados a Deus, aceitando que Jesus Cristo pagou o preço de nossos pecados, e a partir dessa abertura do relacionamento, nós agora adoramos a Deus.
E esse adorar a Deus não se restringe ao louvor na igreja, exige ao todo o tempo da nossa vida. Tudo que nós fazemos, glórias sejam dadas a Deus. Se nós comemos, é para a glória de Deus. Se nós trabalhamos, é para a glória de Deus. Se nós corremos, é para a glória de Deus. Se nós dormimos, é para a glória de Deus. Esse para a glória de Deus e esse momento de adoração que se torna constante em nossa vida, ele tem que ser nas nossas 24 horas da vida. Eu falo 24 horas, lembrando que se tivermos dormimos, que vamos sonhar então que estamos adorando e glorificando a Deus. Nós ainda vamos fazer mais 2 pequenos vídeos e vamos falar sobre mais 4 passos. E esses vai ser os nossos assuntos nos próximos momentos. Nós vamos falar sobre a questão da gratidão no próximo vídeo, a questão do pedido pessoal, e ficando para o terceiro vídeo, a intercessão, e aí o mais importante aí que nós julgamos mais importante, eu não digo que é o mais importante, é o que nós mais fazemos, que é a comunhão. Que Deus os abençoe.